Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso técnico em informática. Eu sou o professor Kleber Rezende e desta vez eu vou conduzi-los pela disciplina de sistemas operacionais. Nessa nossa primeira aula, nós iremos trabalhar com a conceituação e os fundamentos relacionados com esse tópico. Espero que vocês aproveitem bastante essa disciplina e possam usar os conhecimentos aqui adquiridos no seu dia a dia como um futuro profissional técnico em informática. Vamos lá? Como vocês devem ter visto na disciplina de organização de computadores, um sistema computacional ele é composto basicamente de dois elementos principais. O hardware, composto por diversos componentes eletrônicos, e o software, que controla, usa e interage com esse hardware. É importante a gente relembrar que o hardware sozinho é apenas um amontoado de equipamentos eletrônicos, assim como o software sozinho não tem utilidade alguma. Portanto, para que nós possamos utilizar os nossos computadores, os nossos dispositivos computacionais, é necessário que estejam presentes esses dois componentes. Nessa disciplina, nós iremos trabalhar com uma categoria especial de software, que são os sistemas operacionais. Como vocês podem ver aqui nessa figura, o sistema operacional é um intermediário entre os programas de uso geral, como aplicativos e utilitários, e o hardware. Antes da gente continuar essa discussão, vamos ver como pode ser definido um sistema operacional. Segundo Abraham Silberschatz, um autor israelense, um sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador. O propósito do sistema operacional é propiciar um ambiente no qual o usuário possa executar outros programas de forma conveniente, por esconder detalhes internos de funcionamento e eficiência, por procurar gerenciar de forma justa os recursos do sistema. Essa definição ampla ela vai ser estudada nesta aula em duas partes. A primeira parte diz que o sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware do computador. Então, a ideia de um sistema operacional é permitir que o usuário utilize o hardware do computador sem se preocupar com os detalhes próprios dos equipamentos que fazem parte deste hardware. Através do sistema operacional, nós podemos executar aplicativos tais como o LibreOffice, que nós estudamos na disciplina de programas aplicativos, utilitários, como antivírus, entre outros, programas voltados para programadores e analistas, tais como compiladores, etc., né? E até mesmo o uso direto do sistema operacional sem a necessidade de utilizar um outro software. A ideia do sistema operacional é permitir que rotinas comuns possam ser executadas com facilidade por esses aplicativos. Por exemplo, quando nós necessitamos salvar um arquivo no disco, seja qual for o aplicativo que nós estivermos executando, o Writer, o Calc, um compilador da linguagem C, ou qualquer outro tipo, ele simplesmente chama uma rotina do sistema operacional para fazer isso por eles. Né? Isso torna a utilização de tais aplicativos mais simples e a criação de programas que serão utilizados posteriormente por usuários também mais simples. Facilita a vida do programador. Nessa figura, é importante que vocês percebam que a palavra usuários
ela está sendo usada aqui com uma dupla conotação. Ela serve tanto para representar pessoas que vão utilizar o sistema operacional, quanto aplicativos ou softwares diversos que estarão em contato com esse sistema operacional. A segunda parte da definição diz que o propósito de um sistema operacional é propiciar um ambiente no qual o usuário possa executar outros programas de forma conveniente, por esconder detalhes internos de funcionamento e eficiência, por procurar gerenciar de forma justa os recursos do sistema. Nessa figura aqui, vocês devem se lembrar que ela representa a estrutura básica do funcionamento do hardware do computador. Nós temos aqui no centro a CPU, a Central Processing Unit, ou simplesmente o processador, que é responsável pelo controle de todas as operações que ocorrem dentro do sistema. Nós temos aqui à esquerda os dispositivos de memória, onde se incluem principalmente a memória RAM e os HDs, porém não se limita apenas a estes. E temos aqui embaixo os dispositivos de entrada e saída, que são conectados, que são interligados ao sistema principal para permitir, em geral, maior interatividade do usuário com o sistema. Quando um aplicativo solicita que uma informação seja armazenada, por exemplo, num HD, então essa instrução ela vem aqui para o processador para ser analisada. O processador, por sua vez, encaminha tal informação para o dispositivo de memória apropriado, no caso, o HD. Uma outra situação bastante comum e na qual o sistema operacional torna simples a sua utilização é a exibição de uma imagem ou um texto num monitor. Quando nós atualizamos a informação que está sendo exibida numa tela, então o sistema operacional, da mesma forma como no exemplo anterior, encaminha a instrução para o processador, que por sua vez dá ordem para que um dispositivo de entrada e saída, no caso a placa de vídeo, faça o processamento e gere a imagem que vai ser enviada e exibida no monitor. Portanto, o sistema operacional cuida de todos esses detalhes para permitir que nós tenhamos a sensação de que tais operações são simples de serem desempenhadas. Muitas são as funções desempenhadas pelo sistema operacional. Dentre as suas principais, eu quero chamar a atenção para duas em especial. A facilidade de acesso aos recursos do sistema. Como eu falei agora há pouco, uma operação frequente, como por exemplo a leitura de um arquivo em disco, pode parecer simples quando nós a executamos, porém exige do sistema operacional uma série de tarefas que devem ser executadas de forma organizada. Para que o sistema operacional faça este trabalho, é necessário que se conheça a estrutura do dispositivo no qual a informação será gravada ou lida, como nesse caso. Em se tratando de HD, é importante que a gente tenha em mente que esse dispositivo se trata de um recurso formado por vários discos metálicos, discos esses que são magnetizados, um eixo de alumínio a partir do qual a rotação é estabelecida, a cabeça magnética, que é responsável pela leitura e gravação das informações em cada um dos discos, e um braço responsável pela movimentação dessa cabeça. Essa é a arquitetura básica de um HD. Detalhadamente, cada um dos discos é dividido ainda em trilhas, que são esses anéis concêntricos, e setores, que são essas linhas radiais que dividem
as diversas trilhas que compõem um HD. Então, quando uma informação vai ser lida de um disco, é necessário que a cabeça de leitura e gravação se posicione exatamente na trilha e no setor onde este arquivo foi armazenado. A localização desta trilha e desse setor é um processo no qual nós não temos a preocupação quando selecionamos a opção de abrir um arquivo no nosso aplicativo ou simplesmente quando abrimos o nosso gerenciador de arquivos e damos duplo clique para que esse arquivo possa ser aberto. Tudo isso é controlado pelo sistema operacional, tornando transparente tais tarefas para nós. Outra função importante desempenhada pelo sistema operacional é o compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Talvez o exemplo mais fácil de visualizar seja o compartilhamento de uma impressora. Imagine que nós tivéssemos uma única impressora sendo utilizada por vários usuários em uma rede de computadores. Se essa impressora não fosse compartilhada, seria necessário que cada usuário que desejasse utilizar essa impressora tivesse que conectá-la ao seu computador para aí sim poder fazer o seu trabalho de impressão. Isso seria trabalhoso e dispendioso de tempo. Da mesma forma que uma impressora em rede, num sistema computacional, nós normalmente temos diversos programas ou tarefas sendo executadas simultaneamente e todas essas tarefas disputando os recursos do hardware do nosso computador, né? Aqui caracterizado pela memória, pelo processador e pelos dispositivos de entrada e saída. Então, quando um programa ele está sendo executado, de uma forma bem simples, nós podemos dizer que ele está usando o processador, que ele está no processador. Para que outro programa possa ser executado, é necessário que o primeiro programa libere o processador para que esse uso seja feito. Essa tarefa de gerência de quem ou qual programa ou qual tarefa está usando o processador num dado instante é uma das funções executadas pelo sistema operacional. Dito isso, nós podemos então classificar os sistemas operacionais como de três formas diferentes. Os sistemas monoprogramáveis ou monotarefas. Esses sistemas operacionais foram criados na década de 60, nos anos de 1960, e a principal característica deles é permitir que apenas uma única tarefa ou um único programa seja executado por vez. Exemplo de sistema monoprogramável é o DOS, o Disk Operating System, criado pela Microsoft. Numa evolução dos sistemas operacionais, surgiram sistemas multiprogramáveis ou multitarefa. Sistemas estes que nos permitem que vários programas ou várias tarefas possam ser utilizadas ao mesmo tempo. É o que acontece hoje em dia quando utilizamos sistemas como Windows ou Linux. Nós podemos abrir o nosso editor de texto ao mesmo tempo em que um navegador é utilizado para poder buscar páginas na internet, juntamente com outros aplicativos que nós desejemos utilizar. Uma terceira categoria de sistemas operacionais são aqueles voltados para múltiplos processadores. Neste caso, considera-se que o sistema tem a capacidade de perceber e gerenciar e distribuir as diversas tarefas e programas entre processadores distintos. No caso anterior, nos sistemas multiprogramáveis, um único processador é utilizado e o sistema define qual programa deve utilizar o processador em um determinado momento. Nesse terceiro caso, nós dispomos de vários processadores e dessa forma o sistema operacional ele tem como função adicional a escolha de qual processador que irá executar uma determinada tarefa.
Muito bem, esta foi apenas uma aula introdutória, onde nós pudemos perceber o que é um sistema operacional, quais são as suas principais características e quais são os tipos de sistemas operacionais encontrados na literatura. Na próxima aula, nós daremos continuação a essa discussão, onde nós iremos detalhar um pouco mais os conceitos aqui apresentados. Espero que tenha sido proveitosa essa aula. As atividades estarão disponíveis na plataforma, para que vocês possam fazê-las até o final da semana. E nós nos vemos na próxima semana. Um abraço.